Caros amigos, começamos mais uma live da série Emoções. Já passamos por duas emoções muito importantes e as emoções elas são uma componente muito importante não apenas para o caráter, que é o conjunto de hábitos que a pessoa adquire, segundo a escola tomista, isto é o caráter, o conjunto de hábitos operativos. Se esses hábitos são de acordo com a natureza humana, são bons e virtuosos. Se são contrários à natureza humana, são maus e viciosos. Então, as emoções são uma componente do caráter e também da formação da personalidade, conforme já foi dito aqui, com alusão à psicóloga tcheca-americana Magda Arnold. Então, falamos da alegria, com várias distinções, falamos da tristeza e sempre partimos de pesquisas contemporâneas que foram feitas em consultórios de psicologia, em hospitais psiquiátricos e, na verdade, essas pesquisas aludem a estados de espírito, efeitos, reações de pessoas que foram identificadas com estas ou aquelas emoções, qual é o meandro delas. Então, estamos aqui tentando mostrar com essa série Emoções a atualidade de Santo Tomás de Aquino, que é o autor que serve de guia, nos serve de guia e orientador. Temos muita alegria de verificar que a escola tomista vem ganhando no Brasil espaço. Cada vez mais há um número maior de psicólogos interessados nesta linha e de pessoas de outras áreas das chamadas ciências humanas também interessadas em conhecer o que esta antropologia filosófica, esta psicologia com sólida base de antropologia filosófica tem a dizer para o homem de hoje. Então, hoje nós falaremos sobre uma outra emoção muito importante, que é a raiva. A raiva, e eu tenho começado, vou fazer como comecei nas lives anteriores, trazendo indicações etimológicas, ciente de que indicar a origem da palavra, de alguma maneira, é percorrer a história dos seus conceitos através dos tempos. E muitas vezes nós vemos que aquilo que a palavra significa hoje, embora tenha mudado, ou seja, embora o conceito não seja exatamente o mesmo, há muitas similitudes nisto, né, entre o que a palavra hoje significa, qual foi a sua origem e o universo semântico que ela abarca. Então, a primeira etimologia eu tenho buscado aqui, tanto no dicionário, eu tenho aqui em casa uns 4 ou 5 dicionários etimológicos, tenho consultado mais um dicionário de um autor português, juntamente com o dicionário latino-português do Saraiva, que é uma edição da livraria Garnier, encontrável facilmente pela internet. Eu indico a todo mundo, porque creio que o domínio da linguagem diga respeito não apenas a pessoas desta ou daquela área de conhecimentos. O domínio da linguagem elementar, ele é muito importante para o equilíbrio emocional do que a princípio possa parecer. Então, o Saraiva segundo alguns, esse dicionário aqui é o melhor latino-português, há outros também, se quiserem depois aí nos comentários eu indico. Então, assim, a primeira etimologia que vale apontar é rabies, de rabere, que é raiva, daí provém a palavra raiva, e que
no Saraiva aqui tem algumas indicações, algumas curiosas. É uma enfermidade. Pensemos bem, a raiva, etimologicamente, entre outras coisas, é enfermidade. E não custa dizer que num dicionário as abonações, as referências são colhidas dos textos dos clássicos. Então aqui no caso do latim são muitas vezes textos de Virgílio, textos de Plauto, de vários autores, de Cícero, que elevaram a língua latina, da qual a nossa provém, a cumes extraordinários de expressão, de expressividade. Então, muito curiosa essa acepção, né, da raiva como uma enfermidade, ou seja, como algo que não é o estado normal de equilíbrio. Outra, frenesi, ou seja, esse frêmito, essa espécie de agitação, inclusive física, mas sobretudo psicológica, que é contrária, ou pelo menos semanticamente ela é contrária ao estado de calma, né? Furor, o que indica uma certa ira, violência com respeito a pessoas e coisas, arrebatamento, fome devoradora, isto retirado aqui de uma citação de Virgílio, né? A raiva é uma fome devoradora, ou seja, ela de alguma maneira come aquele que a padece, né? Come-lhe as entranhas. Ela é um calor violento, sobretudo na região do peito e do ventre. Então essa indicação de raiva já nos aponta, essa indicação etimológica, que se trata de uma emoção que não tem muita perdurabilidade, né? Com exceção talvez aqui da primeira acepção que eu mencionei, que é de enfermidade, né? Quase todas as outras, arrebatamento, né? Esse calor, esse frenesi, o furor, dão ideia de uma emoção que aflora repentinamente. E em geral ela aflora, como o senso comum indica, quando uma pessoa precisa lidar com alguma contrariedade, com algo que a contraria. E conversando com a Nina Rocha, que é a coordenadora desses cursos de psicologia tomista que nós temos ministrado, essas lives são uma prévia de um curso que vai ter foco nas emoções, mas no curso, além de dar um conteúdo muito mais extenso que o das lives, nós vamos apontar para o vetor de equilíbrio, ou seja, onde a psicologia tomista pode fazer com que, no caso das emoções desgovernadas, a pessoa se cure no sentido de alcançar um equilíbrio que nós podemos chamar de estado de normalidade, segundo o professor Martim Echevarria, meu querido amigo, um dos maiores psicólogos de linha tomista no mundo, autor de muitas obras em diferentes idiomas, um autor muito prolífico, ou seja, que produz muito. Então, uma coisa que conversando com a Nina Rocha, hoje, antes da live, nós achamos importante discernir o seguinte: raiva e ódio não são conceitos unívocos, ou seja, não querem dizer a mesma coisa. A raiva, ela tem esse caráter efêmero e o ódio é uma espécie de aversão mais perene. A certa altura da Suma Teológica, por exemplo, Santo Tomás de Aquino nos diz que, assim como o amor é, entre outras coisas, um sentimento, porque ele é um ato da vontade, mas ele é também aquela visão de conveniência entre a pessoa que apetece um bem e o bem apetecido. O ódio é a sensação de inconveniência, de
não de desarmonia com relação ao bem querido. Por isso que Santo Tomás nos diz que o ódio, de um ponto de vista metafísico, ele sucede o amor, ele vem depois do amor, porque nós odiamos aquelas coisas que contrariam direta ou indiretamente aquilo que nós amamos. Então, o ódio, do latim odium, ele é aversão, no sentido de repugnância, o próprio Saraiva aqui aponta o termo repugnância, ele é uma antipatia, uma incapacidade de sofrer com o outro. Muitas vezes o ódio resulta até em estados sádicos, né, em que a pessoa acaba por ter um certo comprazimento com a dor daquele que ela odeia. Inimizade, ou seja, algo muito mais duradouro do que um simples fervor momentâneo. Aborrecimento, forte aborrecimento, ou seja, aquilo que nós odiamos nos aborrece. Então, fique estabelecido desde logo que o ódio, nós vamos falar dele também um pouco mais à frente, ele não é a mesma coisa que a raiva. A raiva se aproxima de uma outra paixão da alma, que pode ser inclusive viciosa, que é a da ira, né? Em latim, ira ou ire, né? Que significa, segundo aqui o nosso dicionário de latim-português, indignação, irritação. Aliás, indignação, e nós vamos ver daqui a pouco que há raivas justas e injustas. Então, quando a raiva provém da indignação, ela é justa, desde que a indignação seja, isso é muito importante apontar, proporcional àquilo que a gerou. Eu costumo dizer o seguinte: os indignos não são capazes de ter genuína indignação. Eles são, na verdade, hipócritas. Só quem é digno se indigna. Então, a ira é sentimento de indignação, de irritação, de cólera, ressentimento, tudo isso aqui colhido no dicionário latino. Repito, para que fique claro que eu não estou tirando essas coisas da minha cachola. Enfado, uma espécie de tédio, de enfado. A pessoa irada também, ela se irrita e ela se sente enfadada com aquilo que a irrita ou com aquele que a irrita. E sentimento de desavença, né? Ou seja, eu, pelo menos no momento em que estou num ato de ira, que aqui está muito próximo da raiva, então a raiva ela está muito mais associada à ira do que ao ódio, eu não consigo muitas vezes sequer ter um juízo justo a respeito das coisas. Nós vamos ver aqui que essas pesquisas a que eu aludi, elas apontam para o fato de que um dos efeitos da raiva é o embotamento, ou seja, uma espécie de cegueira mental. Mas fique aqui consignado uma frase que eu anotei agora antes de começar a live, que é a seguinte, para reflexão posterior: há uma franja do vício da soberba em toda emoção desgovernada. De alguma maneira, toda paixão desgovernada, e aqui eu estou usando como sinônimas essas palavras, paixão como um movimento da sensibilidade com base na imaginação e emoção, como palavras de conceitos, digamos assim, que são sinônimos, toda raiva e toda emoção, quando é desgovernada, assim como toda emoção desgovernada, ela tem uma pontinha de soberba, e a soberba não custa lembrar, o amor desordenado que uma pessoa tem a si mesma, né? Então, fique consignado isso, porque nós vamos voltar a essa ideia um pouco mais lá na frente. Então, assim, estas pesquisas que foram feitas em hospitais psiquiátricos, algumas delas da linha da TCC,
que é a teoria cognitivo-comportamental, né? Mas aqui, embora o professor Echevarria faça restrições, algumas teoréticas a TCC, aqui isso não está em jogo agora, não está em jogo os princípios que dão forma a esta ou aquela linha de corrente, esta ou aquela corrente de psicologia contemporânea, e sim os dados que em pesquisa vieram à luz por estudiosos dessas correntes. Então, no caso da raiva, eu repito, né, muitos desses dados colhidos em hospitais psiquiátricos e, né, numa espécie de laboratório em consultórios de psicologia. Então, frustração, ou seja, muitas vezes a raiva está associada contemporaneamente a uma sensação de frustração, de algo que a pessoa tinha como expectativa e não se cumpriu. Fúria, ela está ligada a momentos de fúria. Alguém aqui de vocês certamente já viu alguém furioso e muito provavelmente já ficou furioso em alguns ou vários momentos. Hostilidade, então assim, o irado ele é hostil com aquele contra quem a sua ira se volta, ele é agitado física e mentalmente, e aqui nós vemos que isso tem a ver, né, com uma das etimologias aqui, que é essa inquietude, né, a pessoa tem, digamos assim, nesse arrebatamento que a raiva traz, e no frenesi também, uma agitação física e mental. Queixumes, a pessoa irada se queixa muito, então ela tem uma tendência à murmuração, a falar mal daquele contra quem a raiva se volta, ainda que seja momentaneamente. Muitas vezes alguém numa conversa diz algo que é desagradável, diz algo que contraria algum valor que a pessoa traz consigo e aquilo gera esse queixume, essa queixa, que às vezes se manifesta por palavras, outras vezes por pensamento. Grande irritabilidade, ou seja, a pessoa com raiva é uma espécie de porco-espinho, ou seja, ela tem a susceptibilidade eriçada, é como um gato, fica todo arrepiado, eriçado, pronto a dar uma unhada naquilo ou naquele que ele sente como uma ameaça. Vingança, prestem bem atenção, vingança, nós vamos voltar a isso nesta live ainda. O sentimento de vingança muitas vezes acompanha a raiva, seja a raiva justa ou injusta. Rabugice. A rabugice seria esse mau humor que se manifesta com palavras que trazem consigo conceitos que levam a pessoa para baixo. Ou seja, a raiva leva a pessoa a uma espécie de contemplação de um buraco real ou imaginário. Cólera, que aqui é um conceito muito pegado ao de fúria. Não estamos falando aqui da cólera como temperamento, e sim de um acesso de raiva que nós podemos chamar colérico. Então, essas são algumas emoções ou sentimentos ou ideias que estão contemporaneamente associadas à raiva enquanto emoção. Essas pesquisas apontaram também alguns eventos desencadeadores da raiva, né? O primeiro deles é ter uma meta ou um projeto impedido, né? Muitas pessoas manifestaram que momentos de muita raiva pelos quais elas passaram vieram quando algo que elas tinham em vista foi obstado. E nós vamos ver que isso tem tudo a ver com o que diziam os filósofos medievais, né? Vaidade. A pessoa vaidosa, né,
em latim inanis gloria, né? A vanglória, a pessoa que tem-se em alta conta, ela tem uma tendência maior a sentir raiva daqueles que ela julga que brilham mais do que ela. O vaidoso, na verdade, a vaidade é uma filha dileta, uma das filhas prediletas da soberba, que é esse, como eu disse, amor desordenado que uma pessoa tem da sua própria excelência. Então, o vaidoso tende a ser enfurecido, enfesado, né? Enfesado, aliás, literalmente, é uma palavra que remete a fezes, né? Ter sofrido física ou emocionalmente, quer num passado distante, quer num passado recente, quer no momento em que a raiva se manifesta. Então, o sofrimento físico ou emocional, ele é um evento desencadeador da raiva. Outra coisa que convém salientar, a inveja. Eu tenho, para quem quiser, a um preço módico lá na minha plataforma de cursos, quem quiser adquirir à parte, um curso sobre a inveja que faz parte de uma série que eu vou levar adiante, dos 7 pecados capitais, e a certa altura, Santo Tomás de Aquino diz que a inveja é uma tristeza má. Ele diz muitas outras coisas mais, mas assim, essa insuportabilidade da excelência alheia, né? O invejoso, ele odeia a excelência alheia, gera raiva. Só de olhá-la, ele costuma ter alguns acessos de raiva. Outra coisa que desencadeia comumente eventos de raiva, a emoção da raiva, segundo essas pesquisas, a crença que uma pessoa tem de ter sido tratada injustamente. Nós vamos ver também que isso não é novo, né? Tanto os antigos como os medievais chegaram, e nós vamos ver aqui, eu vou citar, a mencionar exatamente esse desrespeito, o sentimento de ter sido desrespeitado como algo desencadeador da raiva. Outra coisa que leva uma pessoa muitas vezes a ter raiva é a ruminação sobre coisas que a desagradaram no passado. A pessoa fica com aquilo ruminando na mente, né? Divagando, né? Aquilo que os latinos chamavam de divagatio mentis, a divagação mental, mas no caso aqui uma divagação ao modo de ruminar uma coisa ruim, né? A pessoa fica lembrando, ela em vez de fazer um exercício de esquecer, ou pelo menos não considerar aquela imagem que suscita a raiva, ela fica presa a ela, né? E uma emoção não é outra coisa senão algo suscitado ainda no plano sensitivo por uma imagem, a qual o sujeito emocionado atribui um valor, né? X ou Y. Outra coisa que acarreta raiva, ver injustiças, né? Isso foi relatado também nessas pesquisas. Muitas vezes as pessoas raivosas, iradas, elas chegaram a esse estado justamente porque terem visto algo que é injusto a seus olhos, porque pode acontecer também que elas presumam a injustiça onde não há. Por isso, por aí se vê o quanto a psicologia, enquanto ciência da alma, que requer para ser boa uma antropologia filosófica, uma base metafísica, o quanto ela é complexa, né? Não nós somos entes, justamente porque a nossa inteligência ela vai às coisas e no ato de conhecer as coisas conhece que conhece, ou seja, a inteligência ela vai às coisas e volta. Então ela é em nós refletida, é um reflexo. Tanto é que Santo Tomás chama isso de volta completa. Eu entendo algo e ao entender eu entendo também alguma coisa desse ato de conhecimento. Então é óbvio que isso tem uma ressonância emocional, até porque nós temos corpo.
é próprio dos entes animados que têm corpo terem emoções. Depois podemos voltar a isso. Alguns efeitos mais graves indicados nestas pesquisas contemporâneas. Eu anotei 3 aqui. Despersonalização. Quem está fazendo, por acaso, lá na plataforma Contra Impugnantes, o curso A Suma Teológica em Vitrais, já deve ter passado pelas aulas em que eu explico o que é a personalidade, ela vem, o que é pessoa, ela vem do latim persona. Falar de personalidade sem entender o que é a pessoa é como querer fazer omelete sem ovos, né? E pessoa, já nos dizia o grande filósofo Boécio, é substância individual de natureza racional. Então, a pessoa, quando está num evento raivoso, ela como que perde algo das suas digitais da personalidade, ela se despersonaliza e é capaz de fazer coisas que habitualmente não faria, né? E aqui eu remeto vocês que estão assistindo a live à primeira acepção que eu colhi aqui etimológica, de enfermidade. Despersonalizar-se é uma enfermidade. Outra coisa relacionada a eventos raivosos, experiências dissociativas, ou seja, essas experiências dissociativas, elas fazem com que a mente, de alguma maneira, não tenha aquela adequação mais ou menos proporcional aos eventos que geraram a raiva. A pessoa entra como que num estado esquizofrênico, entre o que ela sente e o que suscitou o sentimento, há uma dissociação, que pode chegar a estados psicóticos, aliás, né? Outra coisa que tem a ver com algo da etimologia apontada lá atrás, embotamento da mente. É uma cegueira mental. Nós vamos ver, aliás, uma frase, eu não vou citar daqui a pouco, espetacular a respeito do efeito da raiva na pessoa. Foi dito na aula sobre a tristeza que a tristeza é o estado da alma que mais é a emoção que mais afeta o corpo, segundo Santo Tomás de Aquino. Nós vamos ver o que ele diz com relação à raiva. Então, algumas coisas que eu apontei para comentar. O homem normal pode sentir raiva sem por isso estar com problemas psíquicos. É bom termos isso em vista. Nem toda raiva é patológica. Muito pelo contrário. Há ocasiões em que, se a pessoa não sentir raiva, ou seja, se ela não se indignar, não se irar, não afoguear o corpo, isso significa que ela está num estado patológico de mornidão, num estado de apatia doente, de pusilanimidade, que pode ser ocasionado por diversas fontes distintas, mas inúmeras vezes não ter raiva é sinal de doença da mente, né? Mas eu quis salientar isso porque é óbvio, os psicólogos, sobretudo, estão interessados nas emoções, mais interessados nas emoções, enquanto estão desgovernadas e que levam os pacientes a os procurarem nos consultórios. Mas é bom também termos em vista que as emoções em si mesmas consideradas não são boas nem más. Elas podem ser retamente ordenadas pela inteligência ou não, ou seja, podem ser saudáveis ou doentias. Foi dito até aqui na aula sobre a alegria, né, na live sobre a alegria, que a genuína alegria, ela traz consigo o selo cognitivo da razão. Uma alegria irrazoável, uma alegria que não seja racional, é uma alegria patológica, né? Vão lá na live, está aí disponível no YouTube para quem quiser ver. Vocês que porventura não tenham assistido a ela, sobre a alegria. Então, outra coisa
que já foi dita aqui, que eu anotei, há raivas injustas. Muitas vezes por mecanismos neuróticos, e a neurose aqui eu a tomo como, bem no sentido adleriano, né? É uma mentira fundante, não é uma mentira qualquer, é uma mentira fundamental sobre a qual a pessoa constrói a sua vida prática. Essa é a ideia que Adler tem de neurose. Então, toda a ética da pessoa se baseia nessa fumaça de mentira, na qual ela escolhe acreditar, não sem alguma culpa. E às vezes acaba por acreditar mesmo, ou esquecer que é mentira. Uma espécie de esquecimento culpável, mas um esquecimento, de fato, né? Então, fiquemos com isto no horizonte. Nem toda raiva é doentia. Algumas são super saudáveis, sobretudo num mundo que parece um hospício a céu aberto, como o mundo contemporâneo do coronavírus. É impossível. Nós vamos ver aqui algo de Platão que eu trouxe para citar. Numa polis completamente corrompida em suas formas, em seus modelos, as pessoas não terem raiva, não terem muitos eventos de raiva. Expressões fisiológicas ou físicas da raiva, segundo essas pesquisas, mas também segundo o senso comum. Ranger os dentes. As pessoas, aliás, existe uma expressão, rilhando os dentes de raiva, né? A pessoa fecha a boca, né? Ela comprime o maxilar, às vezes a ponto até de machucar os dentes. Tensão muscular, ou seja, os músculos se tensionam nos eventos de raiva. Muitas vezes até a pessoa que está enraivecida, ela tem uma força, um acréscimo de força graças a esse estado mental. Aliás, quem aqui já trabalhou em hospital psiquiátrico, quem de vocês que já tenha trabalhado em hospital psiquiátrico, eu nunca trabalhei, mas conheço pessoas que trabalharam e que já viu alguém, uma pessoa num estado de fúria, sabe como ela ganha uma força tremenda, às vezes precisa ser segurada por 2 ou 3 enfermeiros, né? Outra coisa que até a Nina Rocha apontou, por uma coincidência, até instintivamente, quando eu acabei a live, a última, anunciando a última foi sobre alegria, eu fiz assim, vamos falar semana que vem sobre a raiva. Fechei a mão. E aqui uma das coisas indicadas nessas pesquisas é esse cerrar os punhos. Muitas vezes a pessoa cerra os punhos, ela também cruza os braços, tem uma atitude defensiva e ofensiva ao mesmo tempo. Defensiva corporeamente e ofensiva animicamente. Outras coisas colhidas nestas pesquisas, que são ações ou atitudes decorrentes da raiva. Bom, elevar o tom de voz. Muitas vezes o raivoso, o enraivecido, o furioso, ele grita, eleva o tom de voz. Sorrir ironicamente, né? Aquele sorriso malicioso que se percebe no olhar, num movimento com as bochechas, que não é o movimento do sorriso natural, que é expansivo, né? É um sorriso sardônico, irônico. Usar de palavras sarcásticas, ou seja, essa ironia corpórea do sorriso também se manifesta no sarcasmo verbal. Quebrar coisas. Muitas vezes, uma pessoa em estado de fúria quebra coisas dentro de casa. Tá brigando com alguém, atira um copo na cabeça do outro, assim, quebra uma coisa, se vinga, né, nos móveis. Eu sei de histórias, inclusive de brigas de casais. A gente vai envelhecendo, vai conhecendo muitas histórias, né, em que a pessoa jogou até pela janela as coisas do seu cônjuge, né? Quebrou, rasgou, queimou roupas. Então, assim, a raiva doentia leva muitas vezes a essas atitudes. Outra coisa muito interessante colhida nessas pesquisas: acusar
aquele de quem se tem raiva de maneira irrefletida, ou seja, de maneira imprudente. Quantas vezes as pessoas no meio de uma discussão dizem o que não deveriam dizer e quebram. Assim, uma relação saudável é como um cristal. Muitas vezes certas palavras magoam e fazem com que as pazes se tornem muito difíceis. Então, a pessoa, ela solta a língua e diz barbaridades quando está com raiva, muitas vezes. Assassinato. Às vezes a pessoa, num estado de raiva, com a mente embotada, pode matar alguém. Inclusive, a justiça forense muitas vezes alega um estado de embotamento mental no momento em que a pessoa pratica um crime de homicídio como um atenuante. Agressão física. Muitas vezes a pessoa com raiva agride fisicamente aquele de quem tem raiva. E em geral são pessoas próximas, né? São pessoas próximas. Para chegar a esse ponto, em geral, não é alguém distante. Até porque nos casos em que a raiva é fruto da inveja, por exemplo, uma coisa que Santo Tomás diz que é muito interessante, só se inveja o que está mais ou menos à mão. Ninguém inveja o que está muito distante no espaço ou nas possibilidades mentais, né? Então, assim, quando se chega a essa agressão, muitas vezes, né, é uma relação de proximidade. Insultos. A pessoa até pornograficamente às vezes insulta a outra no momento de raiva. Usa de todo o vocabulário, rico vocabulário de insulto, no caso da língua portuguesa, que está à mão para as pessoas nesse estado, né? A pessoa com raiva tem uma tendência a entrar em contendas, né? Sobretudo no caso das raivas injustas, né? Que tendem a se transformar em ódio. Eu falei aqui no início que a raiva tem um caráter mais episódico e o ódio tem um caráter mais, digamos assim, perene. E as motivações também são distintas. E muitas vezes elas coincidem, noutras elas são distintas. Então, mas nós podemos fazer uma analogia com o que diz Aristóteles na Ética Nicômaco. Ele faz uma distinção entre o incontinente e o intemperante. O incontinente é alguém que tem uma reação a um evento que sucedeu súbita, né? Agora, o intemperante, ele tem essa reação não só diante de algo que o aborreceu naquele momento, mas de uma maneira mais constante. Então, o intemperante seria o doente crônico e o incontinente, o agudo. Isso é Aristóteles. Depois vem algumas pessoas aí de algumas linhas de psicologia contemporânea imaginar que a psicologia surgiu no século XIX enquanto ciência. Realmente eu acho um crime contra a formação de psicólogos não se começar pela Grécia Antiga. Aristóteles, inclusive, tem um livro chamado De Anima, né, peripsyches em grego, sobre a alma. A psicologia é o estudo da alma, né? Só que assim, o espírito positivista que ainda impera nos faz imaginar que se trata de algo só laboratorialmente tratável, estudável. Chorar. Muitas vezes a pessoa literalmente chora de raiva. É diferente do choro da tristeza. É um choro tenso. A tristeza, o choro da tristeza, aliás, Santo Tomás de Aquino nos diz que um dos remédios para curar a tristeza é chorar. Se algo triste aconteceu, chore, verta lágrimas, que é uma maneira de distensionar. O choro da raiva é um tensionamento e não um distensionamento. Então, algumas coisas que eu anotei antes de entrarmos aqui no que diz o grande pensador medieval Tomás de Aquino. Somente numa realidade em que a felicidade imperasse de maneira perfeita, ou seja, em que as consciências se irmanassem na verdade, houvesse uma concórdia geral, não se praticassem injustiças, né? Somente numa situação quimérica, que não é a deste mundo, né, não haveria raiva. Alguns teólogos dizem que esse é o estado do céu, onde só reina o amor, não há lugar para nenhuma paixão desgovernada, não há lugar para medo,
não há lugar para tristeza, não há lugar para raiva, não há lugar para desespero. Então, tenhamos em vista isto. Num mundo cheio de contingências ruins, é impossível a pessoa não ter vários eventos de raiva. Seja ela sanguínea, colérica, tenha ela o temperamento fleumático ou melancólico. Mas é impossível ela não... Aqui foi dito aqui no início que uma das acepções da raiva é a irritação, ela não se irritar. Vamos agora ao que diz Tomás de Aquino, vai ser o fecho dessa live, e eu julgo que é um fecho com chave de ouro, né? Ele diz no livro sobre o mal, nas questões disputadas sobre o mal, que a ira, né, que aqui está associada à raiva, como eu disse lá no início, é o apetite, né? Em latim seria ira, sit appetitus vindictet, né? O apetite de castigar, de punir, de vingar. Né? Então, a ira é esse, como diz o Batista Mondin, que é o autor deste dicionário enciclopédico do pensamento de Santo Tomás, que eu uso bastante. Acho que ele tem algumas lacunas graves, mas, né, é um dicionário que tem coisas boas, e o Mondin diz que a raiva é esse ímpeto da alma para vingar aborrecimentos súbitos. Né? Então, uma injúria, por exemplo, né? A pessoa injuriou a outra. É óbvio que a injuriada, né, tem uma reação. A toda ação corresponde a uma reação. Isso também é uma lei que vale para o plano psíquico, né? Já que a alma ela é dinâmica, ela é relacional, né? A pessoa humana não é um ente autárquico que está separado do resto da comunidade humana e das coisas, né? A única pessoa absoluta que pode perdurar no ser absolutamente seria aquela a quem chamamos Deus. Então, diz Santo Tomás na Suma Teológica e também nas questões disputadas sobre o mal: a vingança, nesse sentido desse apetite por restituir a justiça, como apetite, a vingança que seja de acordo com o débito de justiça, é virtuosa. Quando alguém quer punir ou quer ver uma punição decorrente de um ato de justiça, de um pagamento de justiça, essa emoção ela é virtuosa, essa paixão, esse movimento da alma, ele é virtuoso. Então, o sujeito é um serial killer, ou então estuprou uma criança, é óbvio que ele deve pagar. Então, qualquer pessoa que esteja no pleno gozo das suas faculdades mentais vai ficar com raiva do que ele fez e, no momento, com raiva dele. Depois pode perdoá-lo, se ele se arrepender, etc. Mas, né, e Deus perdoa também, né, isso para aqueles que creem em Deus, perdoa os atos maléficos humanos, desde que a pessoa se arrependa. Mas, assim, ninguém perdoa enquanto está com raiva. Isso é outra observação de Santo Tomás, a certa altura da obra De Veritatis, né? O perdão, ele não é concomitante à raiva. Né? No momento em que a pessoa está aborrecidíssima, né, ela não vai perdoar, ela vai perdoar depois. Né? Então, outra coisa interessante que diz Santo Tomás: a ira, como apetite desordenado, é viciosa. É um dos 7 pecados capitais. Ela é definida por Tomás de Aquino como o apetite desordenado por justiça. Então, ela, inclusive, embota a mente. Né? As causas da raiva, segundo Santo Tomás, uma delas é exatamente a que foi mencionada nas pesquisas: o sentimento que uma pessoa tem de não ter sido tratada com o devido respeito. Isso causa raiva. Às vezes, é óbvio, a pessoa se tem em alta conta e acha que merece mais respeito do que na realidade merece. Mas não interessa.
seja no estado patológico ou no estado normal. Isso é um evento desencadeador da raiva. Outra coisa que Santo Tomás aponta, o sentimento de inferioridade. Ele pode e acarreta muitas vezes eventos de raiva, porque muitas vezes esse sentimento ele é fruto de uma pusilanimidade, de uma fraqueza da alma. O pusilânime, ele detesta a coragem e por consequência, por via de consequência também o corajoso. Ele tende a ter eventos de raiva. Com relação aos efeitos, Santo Tomás, eu vou enumerar 2 dos que ele menciona, e o primeiro deles vai no sentido do que eu disse a respeito ainda há pouco sobre a tristeza. Segundo Tomás de Aquino, a tristeza é a emoção que mais afeta o corpo, ou seja, aquela paixão da alma que mais afeta o corpo. A ira ou raiva, por sua vez, é a emoção que mais afeta a mente. Foi apontado aqui numa pesquisa, nesses dados colhidos de pesquisa, que o embotamento mental é um dos efeitos graves da tristeza. E Santo Tomás já dizia isso na Idade Média, só com outra terminologia. Então, a raiva é das emoções humanas a que mais é capaz de tornar uma pessoa cega, obliterar a sua razão. O outro efeito que ele menciona é a taciturnidade. A pessoa fica com a cara fechada, taciturna, porque a raiva, embora seja diferente do ódio com relação ao gênero e não só ao grau, mas também com relação à duração, ela algum tempo dura. Às vezes a pessoa fica com aquela imagem ali de raiva e ela fica taciturna, fechada, um olhar, o senho franzido, que é outro efeito que nós observamos nas pessoas com raiva. Agora, com relação ao ódio, eu já fiz a distinção lá no início, segundo a qual o ódio é uma coisa e a raiva é outra. Santo Tomás diz na primeira parte da segunda parte da Suma, questão 29, algumas coisas. O ódio é contrário ao amor. Só que, embora lhe seja contrário, ele é causado indiretamente pelo amor, na exata medida em que o amor é esse sentimento, entre outras coisas, de conveniência, entre uma vontade e um bem que é apetecido, e o ódio é um sentimento de aversão. Mas eu só tenho aversão, ódio, na prática, contra aquilo que se contrapõe às coisas ou às pessoas que eu amo. Então, por exemplo, se alguém ama um filho e alguém maltrata o filho, a pessoa pode chegar a um estado de ódio, às vezes, que busca a vingança, ainda que passe muito tempo, tamanha é a dor que foi causada. Então, assim, o ódio provém indiretamente do amor. Uma coisa que eu anotei aqui, colhida dos textos de Santo Tomás, a imagem de adversidade contra alguém que impede que a pessoa entre na posse desse bem. O mal é o objeto material do ódio. O bem é a sua causa formal, de alguma maneira. Porque a pessoa que odeia, ela tem no seu horizonte algo mal. E aqui nós já vamos dizer algo muito interessante que distingue bem a raiva do ódio. Bom, como vício, segundo Santo Tomás, é uma má disposição da vontade, uma predisposição da vontade a querer o mal alheio, ou seja, é muito mais grave do que a raiva. O ódio ele tem um caráter avassalador, ele realmente gera muitas vezes pessoas que são hoje classificadas nos manuais de psiquiatria como psicopatas, Então, outra coisa interessante, é possível uma pessoa odiar outra, ou seja, ter amor ao próximo, odiar a Deus,
né? Alguns ateus têm ódio até à ideia de Deus, por exemplo. Mas, segundo Santo Tomás, do ponto de vista formal, em sentido absoluto, não é possível uma pessoa odiar-se a si mesma. É possível ela odiar-se, como se dizia na terminologia latina, secundum quid, sobre um certo aspecto, quando, por exemplo, ela quer um bem, que é um bem em si, mas que é um mal numa perspectiva maior. O gozo físico, por exemplo, sexual, nem sempre ele, embora seja um bem em si, ele pode ter circunstâncias em que se torne maléfico. O estupro é uma delas. Então a pessoa é capaz de odiar ao próximo, a Deus, mas odiar a si mesma não, porque o amor de si mesmo, ou seja, o amor próprio, é o primeiro amor natural e é, de alguma maneira, uma das bases, um dos pilares da vida psíquica saudável, né? Então, como eu disse ainda há pouco, e apontei aqui, a diferença entre ódio e raiva é de gênero e não de grau. Alguns comentários, né? A tristeza é um estado da alma que pode acarretar, levar à raiva. Isso não está dito assim tão expressamente na obra de Santo Tomás de Aquino, mas está subentendido. E podemos aqui falar de uma personagem cinematográfica que recentemente ganhou mais uma versão, que é psicopática, né? Que é o Coringa. E alguns psicólogos contemporâneos, depois de terem visto essa última versão do Coringa, eu gostei, eu vi o filme, não gostei, mas eles opinaram que, na verdade, aquela falta de empatia, aquela raiva que ele tinha no seu coração, que já, na minha opinião, se transformara em ódio, ela provinha de uma tristeza que, por sua vez, era causada por um sentimento grande de frustração. Foi dito lá no início que, segundo pesquisas em hospitais psiquiátricos, a frustração é uma das coisas que desencadeiam a raiva. Ou seja, a pessoa tem uma expectativa, tem uma meta, tem um projeto, não se cumpre aquilo e ela fica com raiva. Agora, embora uma pessoa não possa ter ódio a si mesma, ela pode ter raiva de si mesma. A raiva ela tem essa diferença de gênero com relação ao ódio, mas também uma diferença de durabilidade, né? No tempo, de temporalidade. Uma pessoa, por exemplo, embora não possa odiar-se em sentido absoluto, ela pode ter raiva de algo que disse, pode ter raiva de ter se exposto publicamente numa situação constrangedora, ela pode ter raiva de ter sido negligente no cumprimento de um dever. Então nós podemos e temos muitas vezes raiva, ficamos com raiva. Porra, por que eu fiz isso? Como é que eu fui capaz de dar esse vacilo? Né? Então, por fim, as duas coisas que eu escolhi para encerrar essa live, a primeira delas, quem me sugeriu, me mostrou, eu até tenho também uma edição aqui em casa, não li ainda, confesso, a Nina Rocha me mostrou o livro do Dalrymple, que é um livro que ganhou tradução recente para o português, né? Podres de mimados. E realmente a pessoa mimada, aquela que teve a sua vontadezinha satisfeita desde pequena, ela tem uma tendência, conforme o tempo vai passando, a se transformar muito raivosa, porque a vida é feita de contrariedade. Muitas vezes a vida vai dizer não, e ela, como foi mimadinha, foi bajuladinha, foi paparicada, ela vai ficar com raiva. Então, pensemos numa sociedade inteira em que 2 ou 3 gerações já vem dada a perda da noção de autoridade dos pais, natural, né? Inclusive essa autoridade hoje é questionada até no plano jurídico. Nós temos 2 ou 3 gerações no mínimo de jovens que foram mimadíssimos na infância e o resultado, entre outros, não pensem que essas coisas não tenham uma conexão entre si, é que, entre outras coisas, o número de homicídios aumenta exponencialmente e são homicídios por motivos torpes,
ou seja, por futilidade, o padrão mental, o padrão de consciência médio dos jovens, não só no Brasil, eu acho que em todo o Ocidente, sobretudo, ele baixou muito. Quem é de uma geração de transição como eu tem essa ideia. Hoje nós vemos, inclusive, pessoas de 40 até 50, 45, 35 anos com uma mentalidade juvenil, né, incapazes de assumir responsabilidades, sempre a transferir as culpas para terceiros. Então, numa sociedade patógena, como diz o professor Matin Echevarria, em que a própria cultura causa doenças, né? Junte-se isso ao fato de gerações, como eu disse, 2 ou 3, com certeza, terem sido mimadas, o resultado é catastrófico. E numa sociedade sem freios morais, isso piora. Juntemos 2 coisas, hipersexualidade e infantilismo. Isto é nitroglicerina pura, né? A raiva aumenta exponencialmente no tecido social e isso não vem do nada. Isso não vem do nada. Então, meus caros, algumas coisas que em linha tomista nós podemos dizer que podem ser remédios para a raiva. Por exemplo, um dos remédios que Santo Tomás, ele aponta explicitamente para a tristeza, por exemplo, chorar. E o choro do triste não é a mesma coisa do choro do raivoso. Mas exercícios físicos, meditar a respeito do sentido da vida, né? As contrariedades não podem ser maiores do que a vida em que elas se dão, né? E no caso de uma pessoa que creia em Deus, né, o psicólogo também ele vai lidar com todo tipo de gente, ele vai lidar com crentes, inclusive, né? Eu não posso deixar de registrar que, para Santo Tomás de Aquino, rezar é exercitar a confiança em Deus, ou seja, no absolutamente transcendente, e isso, de alguma maneira, traz uma paz para a alma. Ainda que Deus não exista,